Para quem é novo, esse espaço já foi instituído há muito tempo. Não é? Estamos a falar de mais de 15 anos. Portanto, pela direção da DEDAB, inicialmente o objetivo foi de promover cultura de debate aqui dentro dos trabalhadores. Mas pronto, evoluiu, hoje é um espaço aberto. Qualquer pessoa singular ou coletiva pode vir participar no debate, pode sugerir tema e pode se dispor também para apresentar qualquer tema ligado ao desenvolvimento, qualquer tema de interesse social aqui nesse espaço. Bom, hoje temos como convidado o Sr. Carlos Bagui. Bem-vindo, faz favor. O Sr. Carlos é licenciado em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa. Também estudou pós-graduação em Gestão e Avaliação da Formação. Desenvolveu grande parte do seu trabalho como assistente social na Fundação GIL, em Portugal, onde encarou diversas realidades do Fórum Social, particularmente de proteção de crianças e jovens. Então, o nosso preletor, sem mais delongas, então passamos a palavra ao Sr. Carlos para proceder então à apresentação do tema. Antes de mais, obrigado. É sempre uma honra e um prazer voltar a esta casa. Penso que foi há 2 ou 3 anos, primeira vez cá. E curiosamente foi com o mesmo tema, com a particularidade de que eu não foco, como a maioria das pessoas, não é? Os especialistas nessa matéria focam, que é na vítima mulher. Tento sair um pouco da caixa, porque de facto a esse nível já há muita gente que investiga, que partilha conhecimento por aí fora, mas na verdade há outras dimensões da violência doméstica que particularmente cá em Angola ainda não está muito explorado, nomeadamente a parte do agressor, que foi o tema que a primeira vez que passei por cá partilhei convosco, e agora tem a ver com uma das possíveis ou das potenciais vítimas de violência doméstica, que são as crianças. Sabemos que dentro desse conjunto poderá existir outras vítimas, como os idosos, por exemplo, não é? Mas o que nos traz cá, de facto, é poder tentar perceber que consequências é que temos, é que se tem para as crianças a nível físico, a nível psicológico, principalmente, essas duas vertentes, mas também, no meu ponto de vista, estas crianças, que são crianças hoje, mas que serão adultos amanhã, que vão compor, digamos assim, a nossa sociedade no futuro. Que sociedade é que nós vamos ter no futuro? Portanto, é nesse prisma que tentarei partilhar aqui um pouco com vocês a minha visão. De realçar que os slides que eu coloco cá, cada um dos slides poderia dar um tema de palestra. Portanto, eles foram colocados cá de uma forma genérica, exatamente com este objetivo, que é para poder provocar um pouco o debate entre nós cá, mas também quem depois ou em direto nos estará a assistir. E no sentido de quê? De podermos perceber que a dimensão da violência doméstica ultrapassa muito aquilo que nós ouvimos, por exemplo, na comunicação social. Infelizmente, por vezes, é abordado um só lado da violência doméstica, que é o lado da vítima. Eu não digo infelizmente por serem vítima, infelizmente porque é preciso abordar a violência doméstica num sentido largo. Do lado da vítima, mas também do lado do agressor, por um lado. Por outro lado, por lado das medidas, não é? Que no meu ponto de vista, cá em Angola, apesar de termos uma boa lei, uma lei muito bem formulada, ainda não estamos a ter os frutos, os resultados que bem desejamos. Portanto, sem mais demora, eu vou começar a lançar aqui uma espécie de ideias gerais e se quiser interromper, estão à vontade, que é para podermos comentar o debate.
Eu não sei quantos slides eu fiz, não estou preocupado em chegar ao último slide, simplesmente estou preocupado em passar a mensagem, não é? Para mim, se a mensagem for bem passada e não conseguir passar todos os slides, para mim já consegui os objetivos. Mas antes de nós entrarmos para aquilo que é a questão da violência doméstica e das consequências que ela traz para as crianças, é necessário nós, se calhar, começarmos pelo início. Passo aqui o pleonasmo, que é, falamos um pouco isso de violência, não é? E para mim, violência é nada mais, nada menos do que uma violação dos direitos humanos. Ou seja, é quando alguém provoca, digamos assim, danos físicos, psíquicos ou outros a outrem, não é? Com a intenção de magoar, com a intenção de privar da liberdade, por exemplo. Nós temos várias ferramentas a nível de direitos humanos, o Estado angolano ratificou, portanto, que nos dão a definição do que é os direitos humanos. Ora, eu quando estou a privar alguém digamos assim, de um certo direito seu, para mim, na minha opinião, isto é violência. E, portanto, para mim, violência é exatamente isso. É nada mais, nada menos do que estamos aqui a violar os direitos humanos de outra pessoa. E lá está. Ela pode manifestar-se tanto no setor, no seio mais restrito, como na via pública, não é? Por exemplo, temos agora essa situação, não é? Da zungueira Júlia, que aconteceu recentemente. A morte foi o resultado da violência, da violência do agente para com aquela zungueira, acabou por tirar o direito mais elementar que uma pessoa tem, que é o direito à vida, não é? Portanto, e não quer dizer que o facto de ter sido um agente de autoridade, não é? Digamos que mandatado, autorizado pelo Estado para desempenhar aquele papel, o facto de ele exercer aquele tipo de ação para com uma outra pessoa, neste caso foi consequência máxima, foi a perda da vida da senhora, é para mim um exemplo de que este tipo de violência, ou a violência, ela pode ser perpetuada tanto na rua como dentro das quatro paredes. E são comportamentos, lá está, estava a dizer há pouco, são comportamentos que é feito, não é? Portanto, é provocado de uma pessoa para ou contra outra. Portanto, tem que haver sempre, digamos assim, dois veículos, não é? Portanto, uma espécie de emissor e uma espécie de receptor. Portanto, quando eu... desculpa, como é o seu nome? SMI. Quando eu, por exemplo, infrinjo, vamos dizer, dor ao SMI, por meu alto prazer, ou para que ele sofra, por exemplo, ou ao contrário, o SMI, a mim, não é? Está a provocar, digamos assim, um ato de violência, não é? E eu posso fazê-lo cá dentro das quatro paredes, como posso fazer lá fora. Isso pode acontecer. Então, eu e o SMI podemos ser desconhecidos, não é? Mas a violência também pode acontecer com pessoas, lá está, e vamos entrar aqui no campo da violência doméstica, pessoas que têm uma ligação entre si, ou porque são casados, ou porque têm relações parentescas, não é? Pai e filho, ou mãe e filha, ou avós e netos. Portanto, toda a relação que existe depois entre uma pessoa e outra, e que depois existe aqui relações de tensão que provoca qualquer dano físico ou psíquico, acaba por enquadrar-se nessa questão da violência. Vou só fazer uma parte, eu peço desculpa pelas imagens, provavelmente podem chocar algumas pessoas, mas a ideia é exatamente essa, para nós percebermos que a violência acaba por marcar as pessoas, e, por exemplo, no caso dessa imagem, o resto da vida, desfigurada completamente, não é? Não só fisicamente, mas também psiquicamente, portanto, a nível psicológico. Todos podemos ser vítimas de violência doméstica, ou de violência nesse caso. Entrando na questão da violência doméstica, dizer o seguinte, e nós cá em Angola, confesso que a mim faz-me imensa confusão na comunicação social quando alguns técnicos vão dar a sua opinião, fazem sempre
a ligação entre violência doméstica, por exemplo, o uso excessivo de álcool ou de droga. E depois fazem uma outra ligação que a mim me choca ainda mais, que é que a violência doméstica é praticada no seio da camada da sociedade mais desfavorecida. Ora, não é nada mais errado. Não é nada mais do que interpretar a violência doméstica de uma forma, eu vou dizer, discriminatória. Porque a violência doméstica é transversal a qualquer estrato social. Isso posso-vos garantir. Que entre os políticos, entre as figuras públicas, portanto, os nossos cantores, atrizes, etc., e outras pessoas de camada social mais, digamos que, favorecida, acontece na mesma escala, na mesmíssima escala, a violência doméstica, como acontece na camada social mais favorecida. Portanto, dizer que o uso excessivo do álcool, das drogas, o desemprego, por exemplo, fomenta, digamos assim, ou é o rastilho para que exista mais violência doméstica, eu acho que é mascarar um pouco aquilo que é, de facto, as reais causas da violência doméstica. Portanto, ninguém está imune, seja por raça, sexo, idade, orientação sexual, ninguém está imune de ser vítima de violência doméstica. E deixa-me fazer outro parênteses, que tem a ver com o gênero. Quando digo que ninguém, não é só as mulheres. Não é? O fenómeno é muito focalizado nas mulheres, mas existem homens, infelizmente, que também sofrem desse flagelo. E eu acredito que o número é bastante preocupante por uma razão muito simples. Enquanto que nas mulheres já vai haver essa preocupação da denúncia, nos homens, por causa, por exemplo, da vergonha, ainda não existe nada disso. Isto não é só cá em Angola, isto é a nível global. Portanto, ainda este sentimento de vergonha de denunciar eu, homem, não é? Eu de sexo masculino, denunciar a minha companheira que inflige-me, digamos assim, maus tratos psicológicos ou mesmo físicos. O crime de violência doméstica, atenção, o crime de violência doméstica não é um crime que seja só imputado a quem o pratica. Não é? Vamos falar, por exemplo, de vizinhos. Hoje é mais do que sabido que o crime de violência doméstica é um crime público. Não é? Qualquer pessoa que presencie ou que esteja perante uma situação que se enquadra no crime de violência doméstica pode e deve, digamos que, dar participação nas às autoridades. Portanto, eu vou colocar aqui o pior dos cenários. Que é o casal que tem uma relação tensa, que constantemente existem agressões entre ambos e que, no final de contas, acaba em tragédia. Um dos componentes do casal, portanto, não vamos aqui dizer se é homem ou mulher, um dos componentes do casal morre, acaba por morrer. E, no entanto, na vizinhança havia vizinhos, pessoas conhecidas, que tinham conhecimento da situação. Tinham conhecimento que, de facto, existiam agressões, existiam ameaças e, eventualmente, poderia existir ou poderia acontecer o que acabou por acontecer. Portanto, um dos elementos do casal acabou por morrer. Ora, quem pratica o ato, não é? Digamos, o agressor, neste caso, ou a agressora, acaba por ser imputado o crime de violência doméstica, portanto, ao abrigo do nosso Código Penal e por aí fora. Na verdade, havendo uma investigação um pouco mais profunda, e se chegar à conclusão de que o vizinho, o irmão, a irmã, alguém conhecido ou alguém próximo, tinham conhecimento das situações, acabam uma espécie de ser cúmplice porque não denunciaram de forma atempada. Portanto, moral da história. Há aquele ditado que diz, na briga de casal
não é? De marido e mulher nunca se deve meter a colher. Não é bem assim. Não é? Nós temos que, claro, ponderar se vamos meter a colher ou não, mas temos que tentar perceber, e vocês já vão ver aqui alguns indicadores que eu trago, tentar perceber se em certas situações não valerá mesmo a pena meter a colher e assim evitar uma tragédia. Já falamos também, não é? Isto é só uma pinceladazita naquilo que é a violência doméstica no seu todo. Hoje em dia o conhecimento é democrático, não é? Basta a gente fazer um Googlezinho e esta informação toda está lá e não precisamos estar aqui, digamos, a grandes desenvolvimentos. Dizer o seguinte, a violência doméstica manifesta-se, digamos assim, em 4 vertentes, como vocês podem constatar. Não tem que ser propriamente de casais, podem ser ex-casais, não é? De marido, de mulher, de namorados, pai para filho, de filho para pai. Eu penso que foi há 2 semanas ou 3 semanas, se eu não estou em erro, foi na televisão, num dos telejornais, numa dos canais que eu não sei qual, onde vinha a notícia de que havia muitos idosos a serem abandonados pelos seus familiares nos hospitais. Nos hospitais e em lares de acolhimento de idosos. Isto constitui, digamos assim, um crime de violência doméstica. Estamos a falar de uma situação descendente de filho para pai, não é? Portanto, tudo que infrinja sofrimentos físicos, económicos, psicológicos e sexuais, tudo isso está enquadrado naquilo que podemos chamar de crimes de violência doméstica. Como eu disse inicialmente, nós cá, na minha opinião, nós temos uma belíssima lei contra a violência doméstica. Infelizmente, na prática, é que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Não é? Eu penso que ela está muito bem elaborada, os preceitos, digamos assim, de que ela deveria tocar estão lá, com a ressalva daquilo que eu tenho vindo a fazer, que ela foca muito na vítima, mas depois, naquilo que a gente pode fazer em relação ao agressor, a lei ainda peca, digamos assim. Portanto, esse é o único pecado da nossa lei, da lei angolana contra a violência doméstica, que não dá ainda um verdadeiro enfoque naquilo que é o agressor. E vocês mais lá frente vão perceber o porquê que eu estou a me referir sobre isso. Portanto, a lei é 25/11 de 14 de julho. Também é só um Googlezito e a gente encontra a lei, que eu acho que é muito importante nós termos esta lei sempre presente. Esmiuçando aqui um pouco mais a violência doméstica. Portanto, isto já naquilo que é a nossa lei, não é? Portanto, podemos encontrar, digamos assim, estas situações que o legislador achou que poderiam, digamos assim, enquadrar-se naquilo que é o crime de violência doméstica, não é? Eu aqui realçava a difamação, e mais lá à frente depois já vão perceber porquê, que é um crime com como é que eu ia dizer, com o desenvolver das redes sociais, nós estamos a ter situações muito ligadas aqui à questão da difamação. Vou ir já diretamente a esta questão. Eu queria, aproveitando aqui este slide, eu queria lançar um apelo, se assim posso dizer, lançar um apelo. Porque as questões das redes sociais, hoje em dia, é muito fácil a gente disseminar qualquer tipo de informação, mas também qualquer tipo de imagem. E no calor de uma relação, onde nós nunca pensamos em terminar, em acabar, em zangas no futuro, etc., há sempre aqueles momentos íntimos em que as pessoas deixam-se levar pelas fantasias e que acabam, por exemplo, a ver filmagens, fotografias, não é, de momentos íntimos, e que depois não temos a preocupação de saber se foi apagada, se foi guardada em local seguro, etc, etc. E mais lá à frente, quando se dá um rompimento da relação, muitas das vezes estas mesmas imagens, estas mesmas filmagens, digamos assim, acabam por cair
digamos assim, no conhecimento público. Ou então acaba por servir de elemento de chantagem de um dos membros do casal contra o outro. Portanto, aqui, o meu apelo é exatamente nesse sentido. Temos que ter muita atenção, não é? Penso que todos nós temos fantasias, etc. Portanto, é natural, isto faz parte do ser humano, tá? Não deverá ser um tabu. Agora, temos que perceber que tipo de consequências no futuro poderá advir dessas mesmas situações. E hoje em dia é muito fácil revelar segredos, revelar imagens, segredo, portanto, coisas, situações, portanto, violação de correspondência, hoje é muito usual, os nossos e-mails, partilharmos as passwords, mas depois através das desconfianças, etc. Quer dizer, o outro ou a outra vai abrir a caixa de correio. Não deixa de ser uma devassa da vida privada, apesar de existir ali um relacionamento, não é? Mas não deixa de ser uma invasão, digamos assim, daquilo que é a privacidade do outro. Estes são os elementos que a gente poderá dizer que fazem parte, não é, do leque teórico daquilo que é a violência doméstica. A nossa lei, ela define estes tipos de violência doméstica, portanto, a violência emocional, aquela que não implica uma agressão física, a social tem a ver, por exemplo, a privação, já casei contigo, agora pertences-me, não te quero ver mais lidar com os teus pais, com os teus irmãos, não vais sair de casa, vais ficar só aqui comigo, etc. Portanto, a tal privação de liberdade, a violência física, esta sim que muitas das vezes acaba, mais rapidamente provoca danos permanentes, violência sexual que tem a ver com relacionamento. Há aqui uma outra situação, penso que também eu acho que é pertinente nós falarmos sobre isso, que tem a ver com isto, com a violação sexual. A nossa sociedade angolana é uma sociedade predominantemente machista. E há em certas zonas do país que de facto a cultura assim o diz, que no momento em que o homem casou, fez o alambamento, aquela mulher pertence àquele homem. E ele faz dela aquilo que bem achar o bem entender. E muitas das vezes, não é? E isto, lá está, entronca naquilo que eu inicialmente tinha me referido, que tem a ver com o direito da pessoa. O facto de eu ser casado, o facto de eu ser casada, não me dá o direito, por exemplo, de eu forçar uma relação sexual com a minha parceira. Não dá direito. Portanto, e aqui isto daria um outro tema, não é? Isto daria um outro tema, porque também acontece violação sexual dentro do casamento. Dentro do casamento. As pessoas podem... Há homens, não é? Que se desculpam, não, é minha mulher. É minha mulher. Eu faço dela, com ela, aquilo que bem entender. Não é bem assim. É sua mulher, sim, mas também tem direitos. E tem direito a dizer não. Tem direito a rejeitar, tem direito aos seus dias, digamos assim, de não querer nada. Não é? E esta violação sexual pode ser dentro como fora, não é? Do casamento, como anteriormente já tínhamos visto. Vamos fazer uma pausa. Eu trouxe aqui o violentômetro. Violentômetro, que é uma espécie de escala para nós podermos medir alguns indicadores sobre violência doméstica. Este violentômetro foi criado na América Latina e está a ser adaptado e adotado por muitos países, já na Europa e também aqui em África. Eu penso que cá em Angola, não sei, nunca vi ainda alguém a usar isto, mas é uma boa ferramenta, principalmente para os jovens, adolescentes que namoram, porque muitas das vezes no namoro nós temos alguns indicadores de como é que será a relação no futuro. As pessoas não prestam muita atenção nisso e depois lá longe perguntam, mas ele no namoro era tão querido, tão romântico, então e agora como é que mudou de repente? Não é? Quer dizer, se nós recuarmos e tentarmos perceber muito bem o filme, vamos encontrar lá alguns indicadores de que, de facto, aquela relação poderia transformar-se em algo um pouco mais tenso. E eu trago aqui um violentômetro para cada um de vocês. Portanto, é uma coisa assim desta, não é? Portanto, é uma escala, é o que está ali, uma escala de 0 a 30.
do 0 ao menos grave e de 30 ao mais grave, e da qual permite a pessoa que supostamente está a sentir algo que ela possa, digamos assim, identificar como violência doméstica, tentar perceber em que escala está e o violentômetro diga, olha, atenção, é preciso reagir, é preciso fazer alguma coisa ou é preciso procurar ajuda, não é? Portanto, penso que é algo que nós devíamos ter atenção, principalmente nas escolas e por aí fora. Portanto, do 0 a 10, ele diz que tem que tomar cuidado, não é? Porque pode ser uma relação que pode evoluir para a situação ainda mais tensa. De 11 a 21, ele diz que é para reagir, porque é para não se deixar, digamos, matar por dentro, não é? Porque aquelas situações já começam a alterar, digamos assim, a psique da pessoa. E depois, de 22 a 30, já diz que é preciso procurar uma ajuda profissional. Não é? E aqui estamos a falar dos assistentes sociais, de terapeutas familiares, etc. E quem são as vítimas? Estamos a falar muito de violência, mas de quem são as vítimas? Nós, como vamos falar da criança, e como já sabemos as mulheres e os idosos e alguns homens também são vítimas, eu queria só, neste slide, focar no último, digamos assim, grupo de vítimas, que são as pessoas LGBTI. Portanto, que são as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. Por que é que eu quero focar, antes de entrarmos na questão das crianças, que eu quero focar aqui isto? Estamos ainda numa sociedade que, de facto, de todas as maneiras, este grupo minoritário, que agora vai, digamos assim, vendo a luz do sol, não é? De uma forma bastante mais visível, meios de comunicação e por aí fora, não deixa de ser um grupo que nós também precisamos ter atenção. Ou seja, pensamos que violência doméstica é o homem a bater a mulher e tudo mais. Não. Entre as pessoas lésbicas, entre as pessoas gays e por aí fora, também existem situações de violência doméstica. Não é? Não vamos só falar da discriminação que este grupo sofre, não é? Mas, na verdade, é que dentro deste grupo também existe violência doméstica. Eu queria tocar aqui neste ponto porque, de facto, como estamos a sentir uma transformação ainda tímida na nossa sociedade, penso que é a altura de começarmos a olhar para as pessoas nesse sentido. Todos têm direito, não é? São seres, digamos assim, com direito. E eu penso que este grupo, apesar de ser minoritário, não deixa de ser um grupo que também merece a nossa atenção, em termos da violência doméstica. Entrando aqui um pouco no nosso tema, não sei se estou rápido demais ou se está tudo bem. Está tudo bem, só olhando a questão do tempo, né? Okay. Tem mais quanto tempo? Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. É como eu disse, não é necessário nós apresentarmos todos os slides. Se houver dúvidas ou se houver aqui alguma questão que é para debater, a gente poderá interromper e fazermos. Okay? A questão das crianças em termos de violência doméstica. Portanto, eu vou passar aqui este slide e vou dizer o seguinte. Portanto, normalmente elas são testemunhas de violência doméstica, não é? São testemunhas que presenciam situações entre os pais, ou entre irmãos, ou entre outros membros da família. São instrumentos de abuso, ou seja, casais que estão naquela situação de divórcio, usarem as crianças de arma de arremesso um contra o outro, não é? E elas próprias também vítimas de abuso. Lá está, este tema depois acabamos de ficar atento a notícias no jornal, na televisão, situações que vão acontecendo, e agora, penso que foi no jornal de Angola, acho que em Benguela, se não estou em erro, uma situação de uma criança de 14 anos, que engravidou do avô, não é? Portanto, uma situação que, infelizmente, por esta Angola fora, vai acontecendo quase que aos cogumelos, não é? Portanto, estas relações, digamos assim, incestuosas, não é? Entre membros da mesma família. Nesse caso, do exemplo que eu estou a dar,
é de uma que ainda não é adolescente, uma menina de 14 anos, portanto, a engravidar do avô. Portanto, elas também sofrem, portanto, elas também são vítimas do próprio abuso. Alguns indicadores em termos da criança. Aqui eu queria perder um pouco de tempo, que é para falar um pouco daquilo que é a minha profissão. Eu sou assistente social e nós, no atendimento, não é, de um utente, neste caso de uma criança, acompanhada dos progenitores, se for o caso, ou do encarregado de educação, é preciso, às vezes, nós termos aqui uma certa sensibilidade de podermos observar a criança. Pode ser num gabinete, como pode ser num outro local qualquer. Ou seja, há situações na família que depois leva que um membro da família recorre a um técnico de serviço social. Não vamos agora aqui identificar qualquer situação. O que eu estou a querer dizer é que é necessário, quando nós estamos a fazer um atendimento, poder observar a criança. Não é? Porque muitas das vezes a resolução de qualquer tipo de problema poderá estar ali. Não é? Vou dar um exemplo concreto. Uma mãe vai à procura de um serviço social e diz que a criança está muito irritada. Eu estou a dar aqui uma realidade que não tem nada a ver um pouco com a nossa. Peço perdão, que é como já tinha dito inicialmente, não é? O meu percurso levou-me a acompanhar crianças que estavam em risco e em perigo de vida em Portugal durante 8 anos e, portanto, daí também a minha experiência profissional. E quando eu fazia os atendimentos, eu tentava sempre perceber se de facto o problema que me estavam a apresentar era de facto da forma como estava a ser apresentado, ou então se estava a ser encapotado de uma maneira. E às vezes bastava olhar para a criança para a gente perceber que há muito mais daquilo que os pais estão a transmitir. E bastava a gente enquadrar estes indicadores em qualquer situação que é para podermos alertar. Estou a falar de um assistente social. É quase que obrigação, do meu ponto de vista, esta atenção estar patente em cada um de nós. É quase que obrigação. Nos convívios familiares, nas sentadas familiares, na escola, quem é professor, no hospital, e eu aqui faço esse ênfase no hospital, questões traumáticas, questões de hematomas, por exemplo. Eu acho que nós ainda não temos essa cultura cá em Angola. Acho não, tenho a certeza que ainda não temos essa cultura cá em Angola. Que é uma criança chegar a um hospital, a um banco de urgência, com fraturas, com hematomas, e ainda não temos a cultura do enfermeiro ou do médico tentar perceber a origem daquilo. Ou então acreditar naquilo que é dito, não, ela caiu, estava a correr na rua e caiu. Ou se calhar foi o contrário, não é? Foi uma chapada que o pai deu, ela foi contra a parede, foi contra o chão e teve aquela consequência. Ou seja, nós não estamos a defender aquela criança, nós não estamos a cuidar daquela criança. Não é uma devassa da vida privada, como muitos queiram depois transformar. Não se metam na nossa vida, isso é comigo, com a minha família. Não é nada disso. Nós estamos a tentar defender, estamos a tentar proteger aquela criança. E, portanto, no meu ponto de vista, quer o professor na escola, quer o técnico de saúde no hospital, seja ele enfermeiro, seja ele médico, tem quase que a obrigação de estar atento a esses sinais. Não é? De estar atento a esses sinais e perceber se de facto esta situação ou aquela situação que levou a criança ao hospital enquadra-se ou não numa situação de violência doméstica. Porque se enquadrar, aí estamos a falar de um crime que é público. Estamos a falar de um crime público, então é obrigação do técnico, do professor, não é? Dar, digamos assim, parecer a queixa às autoridades, que é para poder intervir, não é? E evitar, digamos assim, situações futuras. Podemos passar isso. Portanto, as consequências, não é? As consequências. Eu aqui vou ser muito suicíndio. Estávamos a dizer há pouco tempo. Uma criança que vivencia um clima de violência constante, que não é retirado daquele clima e que cresça naquele clima, a pergunta que coloco é:
que adulto é que nós vamos ter amanhã? Na vossa perspectiva, na vossa ótica, uma criança que ainda está na sua linha de desenvolvimento da sua personalidade, que tem referências de comportamento e de pessoas que são seus pais, que em contexto hostil, não é? Um rapaz ou uma rapariga, digamos assim, para distinguir, não é? Como é que vocês acham que será este rapaz no futuro? Ou como é que vocês acham que será esta rapariga no futuro? Vendo o pai agredir a mãe, ou vice-versa, e vendo a mãe sendo uma vítima constante do agressor, ou neste caso do seu pai. Eu acho que tornam-se violentos também. Por causa da questão da imitação. Já vai crescer naquele meio, a acompanhar o comportamento dos pais, um comportamento violento. A tendência também dessa criança crescer com este tipo de comportamento. Por isso é que por vezes nós verificamos nas escolas crianças de tenra idade, mas também violentas. E porque são comportamentos que eles produzem, que eles transportam de casa para a escola, para as creches, para as igrejas, enfim. Concordo perfeitamente, 100%. Mas, podíamos aqui distinguir entre um rapaz e uma rapariga, por exemplo. Não é? Tentar perceber, por exemplo, uma rapariga, como é que seria o comportamento de uma rapariga? Uma menina. Eu partilho a ideia. No caso das meninas, né? Há tendência de elas não começarem a começar a namorar. Porque elas veem a figura masculina como alguém agressor, alguém violento. Então, a tendência é ela se afastar de todo aquele homem que, de certa forma, lhe faz recordar o pai que era agressor com a mãe. Ele vai olhar para o homem como aquele que me faz mal. Então, não tem que ficar ao lado dessa pessoa. A tendência é se afastar. Muitas das vezes nós vemos aquelas meninas retraídas, até as jovens de 26, 27 anos, mas não têm nenhum parceiro. E a sociedade, em vez de tentar compreender por que essa pessoa não tem um parceiro, costuma repudiar, falam mal da porque isso é assado cozido, mas ninguém sabe da história daquela pessoa. Eu ainda tenho uma opinião contrária. Podia ser o inverso também. A menina que cresce vendo a mãe apanhar, ela pode simplesmente interiorizar que é próprio, que é cultura, que a mulher deve apanhar. Então amanhã no futuro, quando vier a ter um companheiro, e provavelmente se esse companheiro demonstrar índices de violência, ela vai ceder, porque ela presenciou a mãe a ceder à violência durante muitos anos, achando que aquele comportamento aceitável. E desculpa, só para acrescentar uma coisa. Infelizmente, na nossa sociedade, nós habituamos os nossos filhos, ou seja, as mulheres, a serem submissas. Quer dizer, o homem pode bater, tu não deves reclamar, tu deves obediência a ele. E nós crescemos assim, e também educamos os nossos filhos que eles é que mandam, eles é que devem, eles é que podem. Como disse E poderíamos entrar aqui na ótica que sociedade é que nós poderíamos ter no futuro, não é? Se nós não intervirmos já de uma forma, diria, assertiva, não é? Estas são um pouco as consequências que vamos ter mais lá à frente, não é? E em vez de estarmos a um outro nível de combate à violência doméstica, estamos a continuar ainda, ou vamos continuar ainda, digamos, no mesmo nível que estamos hoje, não é? Que é um nível ainda muito baixo. Eu ainda acrescentaria uma coisa dentro desta visão que partilharam, que é em relação às raparigas, por exemplo, não é? Muitas das vezes acontece as nossas amigas, primas e irmãs, etc., dizerem o seguinte: fogo, eu também nunca atraio homens bons, atraio sempre homens maus, que me maltratam e tudo mais. Lá está um pouco isso, não é? Porque a referência que ela tem, depois há o nosso inconsciente, não é? Porque a referência que ela tem de relacionamento entre um homem e uma mulher é o que ela vivenciou lá atrás, não é? Do pai a maltratar a mãe, tem essa referência, acha isso normal, e depois há uma outra situação que é, se encontra um parceiro que
que digamos, impõe a sua vontade, ela também vai achar isso normal, porque também a sua mãe também viveu isso. E os rapazes, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, começando na escola, e aqui são todos, né? Começando na escola, uma criança que vivencia situações em casa, o professor tem que estar atento. Por exemplo, uma criança de boas notas, de um momento para o outro, as notas começam a baixar. Uma criança, por exemplo, que era calma, que era sociável, de um momento para o outro é agressiva para com os seus colegas. Ou o contrário, uma criança que tinha como referência os pais, era muito chegada aos pais, mas que de um momento para o outro chega-se mais ao professor ou ao próprio funcionário da escola, não é? Portanto, há aqui certas situações que depois acabam por influenciar. Portanto, uma criança que está no seu nível de desenvolvimento sensível, isto são depois inputs que ela vai depois absorvendo e que vai tornando como referências, não é? E a questão que se coloca agora, a outra questão que coloco é, como é que nós, sabendo que serão estas crianças os adultos da manhã, o que é que nós poderíamos hoje, digamos assim, fazer que é para alterar esse cenário? O que é que vocês acham que seria, digamos, a medida essencial, não é? A medida essencial, uma posição, digamos assim, essencial, que é para podermos alterar esse cenário. Uma sociedade machista, violência doméstica ainda não é um crime devidamente punido, as mulheres ainda não se queixam, como acho eu, na minha opinião, deveriam se queixar, outro tipo de vítimas que também andam muito escondidas, muito caladas. Ou seja, nós estamos aqui com vários ingredientes numa sopa, não é? Numa sopa, que eu não sei se será uma sopa com bom gosto. Carlos, em relação a tudo isso que falaste, o Código Novo, o Código Penal, já foi aprovado, não é? Sim, ainda não foi aprovado. Não foi aprovado. Então esses pacotes todos deveriam estar distribuídos como artigos dentro do Código Penal. Mas o mais importante que eu acho é perceber de onde é que vem essa questão do machismo mesmo como tal. Não é? Porque há uma tendência... É cultural. É cultural, pois, não, porque há uma tendência que depois quando a mulher começa a desenvolver ou a crescer profissionalmente, profissionalmente ou academicamente, e muitas vezes o homem, como desde o início tem aquela preparação, orientação de ser a prioridade, que é o da casa, que é o provedor. Quando a mulher começa a crescer, às vezes muito mais rápido que o homem por outras razões, ou porque foi ver futebol, porque foi para a noite, ou porque foi beber, a mulher continua a estudar, outra a trabalhar, porque o serviço doméstico também é uma forma de trabalho. Então, chega a esse ponto, quando eles chegam ao mesmo nível, principalmente profissionalmente e academicamente, quando eles chegam a esse nível, há muita competição. Então, aí a questão é, e nós mulheres temos a tendência de ser prepotentes, né, autoritárias. Então o homem sente-se até certo ponto ameaçado, né? Então é essa competição de tentar mostrar quem é melhor que quem é melhor que quem é melhor que quem. Então eu acho que era importante perceber isso, acho que está acontecendo com a nossa sociedade, principalmente com a nova geração, que foi um bocadinho fruto daquilo que recebemos de relação interpessoal e amorosa mesmo. Né? Então eu acho que faltou a questão da amizade, né? E de nós mulheres percebemos também, até certo ponto, levar a questão da humildade, né? De que o homem, até porque pronto, é sempre bom também receber, né? Que o homem é que deve ser o provedor. Nós também temos que pôr algum limite, porque como nós assumimos tudo, isso começa com o serviço doméstico, porque somos educados assim, porque vimos as nossas avós, os nossos pais a serem educados dessa maneira. Entretanto, quando o homem quando começas a crescer e ele começa, como é que se diz, a retroceder, no bom sentido, e ele fica agressivo, a tendência é que tu permites que ele faça, como as quitandeiras, por exemplo, elas ficam até as 6, 7, 8, 10 da noite a trabalhar, enquanto os homens, pronto, enfim, então porque têm que continuar a sustentar a casa. Então nós, as mulheres, por um lado, devemos pôr algum limite e por outro lado os homens devem assumir realmente o seu papel. E isso começa principalmente com eu chamo isso do cordão umbilical, das mamães. Das mamães que as criaram, as avós, etc., que devem desmamar os meninos.
eles chegam lá em casa, quando casam contigo, começam a se relacionar dentro da amizade, principalmente quando chegam ao nível de namoro. Querem que você assuma o papel de mãe. Claro. E isso é super cansativo, porque tu já tomas, já assumes a questão doméstica, depois ainda tens que também assumir um pouco a questão profissional, porque tu também estás a ter esse crescimento. E, pá, fica uma coisa super exaustiva, né? E isso é muitas vezes porque o homem no fim do dia não quer assumir o seu papel, por um lado. E por outro lado, porque nós também não temos a humildade de os ajudar, porque temos que ter esse papel, né? Como para quem é cristão e conhece isso, biblicamente se diz que a mulher é submissa, mas nesse sentido positivo, tá vendo? Cada um dentro do seu espaço, do seu limite. Eu acho que a parte cultural tem que casar com a parte, é tipo o direito costumeiro, casar com o direito positivo, né? Que é o direito civil. Deve ser aplicável a esse nível. E social. Né? O social tem a ver com a parte cultural até certo ponto. Então é por aí. Eu acho que é por aí. Não, concordo. E só para lembrar, tem que lembrar o exemplo recente da advogada que foi assassinada pelo marido. Segundo rumores, porque acho que não foi feito um estudo profundo para sabermos quais foram as motivações que fizeram com que ele assassinasse a esposa. Segundo rumor, disse que o marido não trabalhava, simplesmente quem trabalhava era a esposa. E chegou um tempo que ela começou a ascender carreira profissional. Não sei de que modo é que ele foi educado. E viu que ele talvez começou a sentir-se inútil. Eu só fico aqui em casa e a minha mulher isso, sabe, cozido. E aí começam os ciúmes patológicos. Claro, ela é uma profissional, é super normal que ela receba ligações constantemente. Claro. Mas para ele não, deve estar aí, deve estar com os colegas, deve estar isso, começa aí a cabeça dele a fazer as coisas. Por esse motivo é que vimos aquele crime bárbaro, não se compreende. Tá bom, obrigado. Olha, Sr. Carlos, seria bom se pudesse resumir essa parte. Não. Da apresentação. Essa é a parte final, exatamente. Ok. Não tem problema nenhum. Bom, então apreciamos a apresentação, né? Só para recordar que nós hoje estamos a receber aqui no espaço de debate da sexta-feira o Sr. Carlos Vagui, não é? Podemos dizer até que é um especialista nesses assuntos da questão digamos assim, proteção de crianças e jovens. E hoje está a falar do tema a violência doméstica, consequências para as crianças e para o futuro do país. Né? Vamos então agora entrar no espaço de debate propriamente dito, perguntas e respostas. Eu vou começar para abrir o espaço, né? Vamos permitir depois 5 intervenções e permitir o Sr. Carlos para responder. Sr. Carlos, como é que avalia a situação da violência doméstica em Angola? Há uma corrente que pensa que essa questão dos atos de violência aumentaram muito nos últimos 10 anos em Angola e se tornaram muito mais violentos ainda, né? Mas existe uma outra corrente que diz que não, sempre foi assim, foi dessa dimensão a violência em Angola. O que acontece agora é que há um pouco mais de abertura, as pessoas podem falar mais sobre isso, a imprensa também está mais aberta, os assuntos estão a vir mais ao público. O que você tem a dizer sobre isso, Sr. Carlos? Antes de responder, vamos permitir mais quatro intervenções, né? Foi tão profunda. Para depois então passar a palavra ao Sr. Carlos. Quem segue agora, por favor? O espaço está aberto. Eu queria. Nelson, por favor. Faz uma abordagem interessante quando diz que a imprensa explora o lado da vítima e quase que anula o lado do agressor. Mas ao ver a imprensa portuguesa, fico com a mesma impressão. Quer dizer, lá onde o conhecimento dessas áreas já está mais consolidado, também esta é uma tendência. Há 2 semanas atrás, havia aquelas crianças que foram adultos, né? Na verdade, adultos, que foram colocados em casas impróprias para tratamento de idosos. E a imprensa, volta e meia, só atacava a questão do agressor, da vítima, anula a questão do agressor. Mas também na comunicação teve essa tendência. O ministro Carlos também ficou muito na vítima e anulou o agressor. Por exemplo, quando a colega aqui fala desse caso, acho que é um caso interessante para estudar, do indivíduo que mata a sua esposa e no dia seguinte vai à igreja.
mais um ponto. Quer dizer, é interessante do ponto de vista das ciências sociais e humanas começar a estudar os dois lados, ver qual é o nosso perfil social, o nosso perfil psicológico, enfim, nós temos aqui elementos interessantes para estudar. Esse é o elemento que eu queria trazer. O outro, eu fico com a impressão, quando faz essa pergunta para o futuro, que sociedade vamos ter se não fizermos o tratamento e a atenção à criança? Eu me pergunto que sociedade hoje nós temos. E fico com a impressão que nós somos uma sociedade de violentos passivos. Convivemos de forma serena com a recusa de direitos, com a violação da dignidade da pessoa humana. E isso me faz perceber que somos pessoas passivas. Não sei se é por causa da guerra que tivemos, que nos tornou estes seres essencialmente passivos. E agora temos que nos desafiar a cortar esse ciclo vicioso. Quer dizer, nós já somos violentos, maioritariamente passivos, tem alguns violentos ativos, mas a maioria é passivo, violento passivo. Eu não sei se essas categorias a ciência acomoda como especialistas dessa área, mas penso que temos que cortar esse ciclo, para dar lugar ao ciclo virtuoso. E esse é um grande desafio. E temos que contar com as pessoas que dedicam tempo a estudar isso, ajudarem a democratizar esse conhecimento e fazer com que os outros se apropriem para conseguirmos fazer uma carruagem de uma sociedade com direito a ser feliz. Obrigado, Nelson. Bom, vamos permitir mais intervenções. Pode dizer o nome? Eu sou do Canadá. Eu vi a estatística em Canadá que a incidência de incesto, como se diz? Incesto é maior dentro da igreja do que fora da igreja. E a mesma coisa com pedofilia na igreja católica. Se houve muito da liderança. Eu acho que isto é um resultado por exemplo, muitas igrejas dizem que a mulher não pode falar em frente da igreja, não pode ser pastor. Mas eu creio que se você olha ou examina muito bem o Novo Testamento, não diz assim. Não há diferença no trabalho, no role. Role em inglês. Responsabilidade. Sim, mais de responsabilidade. Função. Vocês entendem o que eu estou a dizer. Na Bíblia não há diferença entre homem e mulher. Isto é uma mal interpretação das Escrituras. Ok, obrigado, Sr. Kim. Quem segue? Pode dizer o nome? Albertina, Matheus. Albertina. Que linha que representa? Estudante? Qual é a linha que representa? Vamos no investigador. Investigadora. Sim. Faz favor. O Sr. Carlos, antes de terminar, Dr. Carlos, antes de terminar, fez uma questão e eu vou voltar à questão, mas da seguinte forma. Eu queria saber se a violência doméstica fosse um assunto também abordado nas escolas de ensino primário. Será que isso seria uma medida para a redução das violências domésticas? Se as crianças interiorizassem que isso é negativo e aprendessem qual o número da polícia que devem denunciar caso aconteça dentro de casa, será que também seria uma medida para a redução? Obrigado. Podemos permitir mais uma intervenção antes de passarmos a palavra ao Sr. Carlos. Colega Lemos, faz favor. Obrigado. Se calhar é mais contribuição. Nós temos em Angola uma lei da violência doméstica. Eu não sou jurista, mas os juristas dizem que é uma lei muito bonita. Agora, não sei se é bonita por causa das capas, por causa dos dizeres que estão dentro deste livro. Mas para mim, acho que é um dos elementos fundamentais que peca
a nossa legislação, acho que temos uma legislação muito bonita em todos os aspectos, é exatamente divulgar estas leis todas. Temos leis muito bonitas, mas que no fundo não sei se alguma coisa funciona bem. Nós temos um parlamento que todos os anos aprova um pacote legislativo, mas a divulgação, a informação dos pacotes legislativos para o cidadão, eu não vejo alguns mecanismos, alguns fóruns nas comunidades, nas aldeias, nos bairros, onde eu consigo perceber que as pessoas dominam essa legislação. Eu não sei se também falta de interesse dos próprios cidadãos ou se está, sobretudo, por parte das instituições que não as divulgam. E até porque mesmo a nossa Constituição, nós não dominamos. Eu acho que algumas leis como essa de violência doméstica, numa fase em que Angola está a registrar vários casos de violência doméstica, o Ministério da Educação e enfim, os outros já deviam ter refletido um pouco em inserir algumas cadeiras que tinham a ver com a violência doméstica no sistema de ensino a partir do ensino primário. Eu acho que fora disso vamos continuar a assistir a um cenário de violência doméstica muito frequente. Por um lado. Por outro lado também temos as sanções. Uma sociedade quando as sanções são muito leves também, me parece que isso não funciona. O Olson defende muito esta teoria de que quando numa sociedade há crimes, há coisas erradas e as sanções são leves, a tendência é de haver uma promoção, é haver um estímulo de que esses crimes, esses erros continuam a cometer. E eu acho que nós estamos muito bem enquadrados nesta lei do Olson, acontece todos os dias da nossa vida. Nós assistimos na televisão, na rádio, casos de violência doméstica todos os dias da nossa vida, porque há casos que não são tidos em conta. Há casos que, por vezes, nós conseguimos ouvir que aconteceu, mas depois o destino final já não conseguimos perceber se alguém foi condenado, se alguém foi absolvido, se o caso como é que ficou, como é que não ficou. E para quem está por detrás da casa, se calhar tem a impressão de que não aconteceu nada, não é? Não aconteceu nada, houve violência doméstica, passou na rádio, alguém matou, alguém violou uma criança, mas como não houve seguimento em termos de informação para dizer às pessoas que aquele caso do dia X, do dia 8, teve sequência, o resultado foi esse, então quem não acompanha isso vai dizer, não, afinal também posso cometer esse tipo de violência, porque afinal toda a gente que faz isso, que passa por isso, são impunes. Então são esses dois aspectos que eu queria, se calhar, focalizar, e a comunicação social é extremamente importante nisso, não temos como. Diz a Tenor Batista que a comunicação social é o quarto poder. Então, se esse quarto poder não funcionar, o cidadão fica sem a informação necessária, não conseguimos cumprir com as normas, com as regras da própria sociedade, e ficamos com uma sociedade prontos como estamos agora, né? Violência em todo caso, em todo sítio, a polícia mata a mulher, mas é a polícia que se calhar é o indivíduo que tinha que fazer cumprir a lei, ou a segurança, ou a ordem pública. Então, quer dizer, são situações que se calhar o país qualquer tem que pensar em refletir, porque só aprovar pacotes legislativos e avançarmos, e esses não estão a ter efeitos positivos para a própria sociedade, se calhar é contraproducente. Apreciamos também a tua intervenção, colega Lemos. Vamos então devolver a palavra ao nosso preletor do dia, o Sr. Carlos, para responder as questões. Por favor. Obrigado. São questões interessantes, pertinentes, curiosas também. É assim, eu não sei se a violência doméstica, honestamente, e eu acredito que não haverá alguém cá em Angola que consiga medir isso. Se hoje a dimensão da violência doméstica hoje é maior que no passado. Honestamente eu não sei dizer. Porque isso entroncando se calhar aqui já algumas questões que colocaram, no nosso país nós temos a dificuldade de fazer estudos, por um lado. E depois temos a dificuldade de fazer estudos credíveis. Tudo que vem lá de fora nós criticamos, nunca são bem feitos, nunca têm os critérios como deve ser, bem definidos, etc. E os que nós fazemos, que nunca fazemos, é que estão bem feitos. Eu não estou à vontade para responder isso. O que eu posso dizer é que a violência doméstica hoje em Angola, ela é visível graças à abertura que temos através dos meios de comunicação, quer os convencionais,
quer agora com as várias plataformas que temos. Portanto, consegue-se partilhar de uma forma relâmpago qualquer situação do género do que se fazia anteriormente. Agora, dizer que hoje é mais do que no passado, eu não consigo dizer. Mas, quer no passado, quer no presente, há uma coisa que é comum. É alarmante. Morrem vítimas. Sejam elas mulheres, sejam elas homens, crianças. A verdade é que morrem vítimas. Eu penso que é neste pormenor que nós temos que focar, que é evitar mais vítimas de violência doméstica. Em relação ao agressor, aquilo que eu disse inicialmente, não é? A lei é bem feita, no meu ponto de vista é bem feita, mas peca só neste pormenor, que é um problema maior. Porquê? Porque a lei diz o que é violência doméstica, a lei define vários tipos de violência doméstica, a lei diz como é que a vítima deve ser tratada, a lei diz como é que os procedimentos devem ser postos, devem se desenvolver, mas a lei é quase, eu não vou dizer omissa, mas dá-se uma ligeira pincelada como é que nós temos que tratar o agressor. Não é? Basicamente a lei diz que prendam o agressor. É o que a lei diz. Mas o prender o agressor, e tronca depois na questão do acompanhamento, não é a solução em si. Não é? Porque ele não vai deixar de ser agressor, não vai deixar de ter aqueles comportamentos agressivos que são referência, que ele cresceu com aquilo, só por estar preso. Muito pelo contrário. Com o contexto, digamos assim, prisional que nós temos em Angola, eu duvido que ele saia de lá, digamos, preparado para ser reinserido de novo na sociedade. Duvido. Não é? E, portanto, por isso é que eu, quando faço as minhas intervenções relativamente à violência doméstica, eu não foco na vítima, porque isso todo mundo faz. Bem ou mal todo mundo faz. Eu prefiro focar no agressor. O que é que nós podemos fazer com o agressor? Porque ele não deixa de ser um ser com direitos. Por muito que custe, não é? Se calhar um assassino, não é? Um agressor que acabou por matar alguém, merece estar não sei quantos anos ou até pena de morte. Ok, mas não deixa, até ser executada a pena de morte, enquanto ele viver, é um ser de direito. E se é um ser de direito, pelo menos enquanto profissional, eu tenho o dever, e diria quase que a obrigação, de tentar reabilitar aquela pessoa. E, portanto, as minhas intervenções são sempre neste foco. Hoje, fugi um pouco, falei um pouco da vítima, mas lá está, não falei da vítima mulher. Falei da vítima criança. Não é? E que futuro é que nós teremos, que crianças é que teremos nós no futuro? Nesse caso, adultos, que são as crianças de hoje. Não é? Portanto, sim, vamos precisar muito, ainda precisamos muito. A lei é bonita, sim senhora, é bem feita, mas este pormenor precisa de ser ainda mais, um pouco mais desenvolvido. Depois o Nelson referiu, pronto, é isto, não é? Que fala mais do agressor e tal. Lá está, não é? O facto de nós, falaste aqui dos especialistas, não é? Das pessoas. Eu durante 15 anos estava habituado a trabalhar em equipas multidisciplinares, onde eu era o assistente social, onde tinha o educador, onde tinha o médico, onde tinha o jurista, onde tinha o terapeuta familiar. Eu trabalhava em equipa. Cá em Angola tu não tens nada disso. Não é? E, infelizmente, às vezes, alguns foram só cilindrado quando defendo isso. Porque o homem, a mulher, o ser humano, ele é composto de várias dimensões. Não é? Só o psicólogo não consegue trabalhar todas as dimensões. Só o jurista não consegue trabalhar todas as dimensões. E, portanto, é necessário um conjunto de técnicos que, num trabalho multidisciplinar, olham para aquele indivíduo e dizem: o problema está aqui. E o projeto de vida, portanto, a resolução é esta. Mas dentro desta dimensão interdisciplinar. Portanto, sim, é necessário existir técnicos preparados, primeiro, não é? E depois que haja um assumir do Estado que de facto é necessário existir equipas multidisciplinares que trabalham estes e outros fenómenos. Hoje estamos a falar da violência doméstica, estamos a colocar o pormenor do agressor, não é? Mas a vítima também é preciso trabalhar com equipas multidisciplinares.
não é? E não é só, não chega só, vamos montar um gabinete para a vítima fazer a denúncia. Quantos de nós estamos aqui já não vimos relatos de vítimas que foram fazer denúncia e que saíram mais humilhadas das próprias quadras? Primeiro, porque os nossos agentes, honra-lhes sejam feitas em muitas situações, atenção, não estão preparados para este fenómeno. As esquadras deveriam estar, no meu ponto de vista, associadas em parceria com outras instituições, de forma que lá dentro estejam equipas multidisciplinares. Não precisamos de ser composta por 5, basta 2. Um assistente social e um psicólogo, por exemplo, para começar. Que fazem o diagnóstico da situação e que depois que encaminhem para as instituições darem o seu devido acompanhamento. Para mim, em termos de medida, uma das medidas, esta seria uma fundamental. Era o assumir de que, de facto, tem que existir equipas multidisciplinares a acompanhar estas situações. Em relação ao incesto, em relação à pedofilia, lá está, vai entroncar de novo a tal questão dos estudos. Eu penso que nós cá em Angola, de facto, temos ainda muita educação religiosa, não é? Seja de que religião for, perdão, as nossas famílias ainda têm muito condão religioso na sua própria educação. E depois, a questão incestuosa cá em Angola, eu não vou dizer que é normal, porque não é normal. E a pedofilia principalmente, não é? Quem não se lembra das famosas cartozinhas, não é? Quem não se lembra das famosas manga de 10, não é? Ou seja, há certos padrões de comportamentos que vão se entranhando na nossa sociedade, que depois no nosso dia a dia nós acabamos por achar que é normal, não é? E depois dá o caso do avô que engravidou a neta de 14 anos, nós tivemos a mãe mais nova do mundo, foi em Benguela também, com 10 anos, acho eu. Não é? E depois, em situações, eu não sei se eu agravar as penas para esse tipo de situações será a solução. Para mim a solução, e entrando aqui já, digamos, na questão da Albertina, de facto é a educação. Aliás, é o que eu coloco cá. Quer dizer, todas essas situações nós não conseguiremos, digamos, alterar se não houver formação, educação, capacitação das pessoas. E isso tem a ver com o quê? Com um verdadeiro sistema de educação. Ontem, acho que há uma equipa da CPLP ou dos Paloutos, qualquer coisa do gênero, estão cá em Angola, e eu ouvi sim em rodapé a dizer que estão reunidos para uma potencial alteração do nosso sistema educacional. Eu bati palmas, mas depois parei, estou a bater palmas por quê? Isso é só um anúncio, ainda não é a realidade. Porque nada, e estamos a falar de violência doméstica, mas poderíamos aqui estar a falar de outros fenómenos que assolam a nossa sociedade e íamos entroncar sempre na questão da educação. Enquanto nós não tivermos um sistema de educação que olhe para a criança, mas pensando nela como o adulto do futuro, desprovidos de qualquer comportamento que ponha em causa a coesão da sociedade, enquanto nós não pensamos assim, então, daqui a 20 anos, daqui a 15, 20 anos, estamos de novo nesta mesma sala a falar exatamente dos mesmíssimos problemas. Voltaremos em guerra. Espero bem que não. Sr. Carlos, apreciamos então as respostas que deu, as questões que foram colocadas. Nós vamos abrir mais um momento, né, de intervenção, faz favor, diga o nome, a linha que representa e depois pode colocar a sua questão, por favor. Smith Gomes, sou apenas um participante, não sei se vou meter estudante, eu vim participar. Faz favor. Ok, sim, eu gostaria só que o eleitor enumerasse aqui as causas que estão na base da violência doméstica em Angola, visto que ela atingiu níveis muito alarmantes, tem sido muito perturbador para a nossa sociedade. E falando também do direito das crianças e nas consequências que a violência doméstica tem na vida das crianças
país. Eu gostaria que fosse mais profundo na questão mesmo da violência doméstica, das consequências na vida das crianças. Falou de algumas e todo mundo aqui percebeu, e eu gostaria também que falasse um pouquinho, né, daquelas crianças que são violadas os seus direitos. Há crianças aí nas cidades, na condição de pedinte, e é o pai quem manda a criança ir para a rua pedir esmola para sustentar a casa. Ele como pai diz que não, eu sou adulto e não vão aceitar me dar, então se verem a minha filha de 5, 6 anos, podemos se compadecer. Eu acho que isso também é uma violação ao direito da criança. Eu gostaria que falasse um pouquinho disso com mais profundidade. E quanto ao futuro do país, se não combatermos a violência doméstica agora, com mais seriedade, daqui a 10 ou 15 anos teremos um país mais jogado para baixo do que propriamente querendo prosperar. É apenas isso. Carlos Smith, apreciamos a tua intervenção. Quem segue agora, por favor? Faz favor. O nome e a linha que está presente. Arturo Bissuma, DW. A questão que eu coloco ao Sr. Carlos gostaria de saber se o Sr. Carlos conhece os mecanismos, né, adotados localmente para o combate à violência doméstica e qual é a avaliação que o Sr. Carlos faz com relação a esse mecanismo, se é que existe. Obrigado, doutor. Apreciamos. Mais alguém? Quem que mais ou menos Sr. Ken primeiro, depois o Nelson Paulo. Eu queria saber se há um rol de telenovela para criar uma cultura. Eu não sei, não estou dentro disto. Telenovela? Ou filme, ou qualquer... porque isto Documentário, cria talvez. cultura. Documentário, talvez. Documentário, exposições fotográficas, livros, teatro. Histórias filmes. têm mais poder do que É factos. por aí, é mais ou Eu menos acho saber história se existe é- alguma linha de resposta para a violência doméstica que passa por um filme, uma novela, qualquer Um coisa, código né? civil e um código penal. Nelson, por favor. Eu penso, prezado Carlos, que essa questão do agressor é mesmo muito importante. E penso que até transformar o agressor em protagonista da proteção da violência doméstica pode ser uma forma de acabar com a violência doméstica. Paulo Freire, não obstante não fosse educador social, dizia: quando eu liberto o opressor, ou seja, quando eu liberto o oprimido, o opressor também se liberta. Então, no caso, por exemplo, desta jovem que foi morta pelo marido, como assistente social, diante dessa constatação, chamaria a polícia a intervir ou faria um trabalho de restauração como assistente social e deixava o jurista para fazer o seu papel? Porque em determinado momento, na vossa comunicação, assumiu esse papel, né, do judiciário, anulaste o papel do assistente social. E essa é a tendência que nós temos na sociedade, quer dizer, pensar que vamos conseguir restaurar as pessoas só com o sistema judicial. Eu não concordo de todo com o que diz, né? Não é que deva-se anular a lei, na verdade aqui nessa comunicação a emoção não se rompe com a lei. Eu acho que se complementa, quer dizer, a lei também e a capacitação das pessoas, tem que ser as duas coisas. Mas volta e meia só temos a lei, nunca temos esse elemento da restauração. E penso, eu como fui o pároco João Paulo Domingos, que criou o ICA, até foi meu pároco. E eu sinto um bocadinho de endividado porque eu aprendi muito com ele. E essa era a mensagem, na verdade, que ele queria transmitir para os angolanos, quer dizer, que é preciso fazer um país pensando nessa outra dimensão para lá da dimensão judiciária. Bom, obrigado também, Nelson. Bom, agora devolvemos então a palavra ao Sr. Carlos, o nosso preletor do dia, para responder essa questão. Por favor. Eu se calhar vou começar por esta, porque esta última, né, do Nelson, toca um pouco
naquilo que é a minha profissão, dizer o seguinte, Nelson. Os assistentes sociais estão, digamos assim, obrigados a segredo profissional, tal como os médicos, tal como os juristas, tal como até um padre, né? Segredo profissional por aí fora. Portanto, todo e qualquer atendimento que eu faça, por exemplo, com um utente ou com um utente, está em segredo profissional. Portanto, a ética profissional assim nos exige. Agora, obviamente que numa situação, e eu vou dar o meu exemplo enquanto experiência profissional, eu em situação de, nem é bem é o sistema que assim me impunha. Eu estivesse perante uma sessão de claras evidências que existia ali comportamentos que implicassem agressões verbais ou outra qualquer, físicas ou outra qualquer, eu, enquanto técnico, ou outro técnico que estivesse comigo, tínhamos a obrigação de imediatamente alertar o Ministério Público. Portanto, era uma imposição do sistema, não era porque eu assim me apetecia ou não, era uma imposição do sistema. Obviamente, enquanto técnico, lá está, eu tenho um conjunto de ferramentas que me permite tomar uma decisão. Eu não tomo uma decisão só porque eu acho. Eu tenho que avaliar, não é? Obviamente, e como qualquer situação, há momentos que a avaliação é errada, é certa, outros que é errada. E, portanto, não é uma questão de dar mais ênfase ao jurista ou ao assistente social ou outro técnico qualquer. O trabalho é um trabalho conjunto, é um trabalho interdisciplinar, não é? O assistente social, ele está mais preparado para fazer um diagnóstico, digamos, transversal da situação do utente. Seja o utente homem, mulher, criança, família ou comunidade. O assistente social tem esta visão. E depois, o que é que acontece? Ele sabe que em termos de matéria jurídica, em termos de matéria psíquica e outras, ele não é especialista. E aí depois entram os outros técnicos. É assim que as coisas funcionam. Nós cá não temos nada disso. É o que eu estava a dizer inicialmente. Nós não temos nada disso. Não vejo sinais nenhuns. Vi umas leis, que inclusive até dei algum parceiro no ano passado sobre ela, do Ministério da Restrição Social, mas até hoje ainda não vi essa lei ser aprovada. Fala-se da municipalização dos serviços, por exemplo, não é? Eu penso, não entrando em questões de autarquia, que ainda tenho muitas dúvidas se 2020 será a mesma autarquia, sem minhas dúvidas, a municipalização que está a acontecer poderá ser uma resposta a esta questão. Ou seja, dentro dos serviços do município, ter equipas técnicas constituídas por várias disciplinas e que possam então fazer face a estes fenómenos. Não é? Mas não dando mais ênfase ao assistente social, ao jurista e tudo mais, porque se nós entrarmos neste jogo, não é nem o jurista nem o assistente social que ganha ou que perde, será o utente. Será a mulher, o homem, a família ou mesmo a própria comunidade. Do meu ponto de vista. Em relação à questão que o Filipe colocou, eu não entrei muito nas questões das causas, Filipe, porque de facto eu acho que há teorias, digamos assim, que vão por um caminho ou que vão por outro, mas basicamente, em termos daquilo que são as causas da violência doméstica, quer dizer, eu vou mais naquilo que não são as causas, ou aquilo que não podem ser tidas como causas, como é que eu ia dizer, não é chaves, quase que indiscutíveis, não é? O que nós discutimos cá no nosso país é as principais causas de violência doméstica é o abuso excessivo de álcool, abuso de drogas, o desemprego, quando na verdade, isto são situações que acontecem em camada mais favorecida como em camada mais favorecida. Portanto, a violência doméstica é transversal a tudo. Não é o facto de eu não estar a trabalhar, eu posso ser um desempregado e ser o maior dos pacifistas. E há outra, eu posso ser o maior dos copeiros, e quando bebo um copo só quero dormir. Associar a droga, ou o álcool, ou o desemprego
Porque reparem uma coisa, portanto, se calhar vão passar a reparar agora. Quem vai na televisão, que são os fazedores de opinião, e depois passam esta ideia, não é? Quem vai na televisão diz sempre isso. O excesso de álcool, tudo mais. Não, são questões muito mais profundas, como disseste bem, que têm a ver do foro educacional, não é? A nossa família, nossa figura familiar Angola está desestruturada. Aqueles valores que supostamente querem resgatar, não é? Não estão, se calhar não estão a ser bem passados. Isso sim, entrando um pouco mais profundo, isso que são as causas da violência. Depois é um ciclo que se inicia. É um ciclo que se inicia, que se nós não intervirmos, quer de forma preventiva, quer de forma reativa, e punitiva vamos deixar para outros carnavais, não é? Este ciclo nunca será rompido. Porque quem foi hoje vítima, amanhã será agressor. E assim sucessivamente. Não é? Mecanismos de combate, Arthur, mecanismos de combate e avaliação. Nós frisamos, não é? A lei nos indica que uma vítima pode ir à esquadra e fazer denúncia. A esquadra é um bom catalisador para outros agressores. Já há programas assim, se vocês forem no YouTube, por exemplo, no Brasil, que está repleto de programas de proteção social imaginários, já há programas, no Brasil já há programas que, digamos assim, dão um ênfase ao agressor. E depois há vídeos que eles dão o seu testemunho, não é? Relatam os episódios de violência para com outra pessoa, criança, mulher, e no momento em que tomaram consciência que de facto algo não estava bem e que precisavam mudar, e o percurso todo, não é, terapêutico que foram tendo com técnicos especializados, e no momento em que de facto eles depois passaram a ser eles também, digamos que acompanhantes, não é, terapeutas de outros agressores. Nós ainda precisamos de dar passos. Primeiro temos que assumir que o agressor também precisa de ser acompanhado. Só depois de assumirmos isso, então, se calhar podemos partir por aí. Ok. Sr. Carlos, apreciamos também as respostas que deu. Caros participantes, estamos a chegar ao final do nosso debate e agora mesmo gostaríamos mais uma vez de devolver a palavra ao Sr. Carlos, assim em jeito de arremate final. Que conselho é que deixa para todos nós participantes e, acredito, as pessoas que estão a nos acompanhar, já que está a ser emitido também via online, sobre a melhor forma de lidarmos com essa questão da violência doméstica? O tema que nos traz aqui tem a ver com as crianças. Eu penso que, acima de tudo, devemos defender o superior interesse das crianças. Direto ou indiretamente, nós vivenciamos situações de violência doméstica. Na eventualidade de não conseguirmos resolver com os progenitores, pelo menos temos que defender as crianças, que é retirá-la daquele ambiente hostil. Penso que é a primeira medida, a primeira ação que nós temos que fazer.